tudo que eu vou entregar para vocês, porque o que eu vou entregar aqui vocês não encontram gratuitamente. Vocês só encontram em curso pago e curso caro, tá? Porque o que eu tô revelando aqui para vocês é exatamente as mesmas estratégias que eu utilizo para conseguir vender todos os dias. E aí você deve estar pensando, quem é você, Ju, na fila do pão, para me ensinar a vender muito através dos stories? Eu sou a Ju Sgranci, uma estrategista digital, ensino empreendedoras a vender utilizando o Instagram. E não foi sempre assim. Eu gosto muito de falar que, como você aí, eu também comecei do zero. Também tive meus erros, meus fracassos, minhas dificuldades. E com isso, eu errei muito. Eu tive muita dificuldade no meu início, principalmente através dos stories. Para quem não sabe, eu vou dar uma resumida para quem chegou aqui e ainda não me conhece. Eu, antes da pandemia, eu tinha uma empresa de animação e recriação de festa. Quem aí já sabia que eu tinha uma empresa de eventos? Coloca aqui, eu sim ou eu não, só para eu saber. Se vocês já me conhecem ou são tudo novata e aí eu preciso trazer mesmo a minha história. Mas eu tinha uma empresa de recriação e animação do zero, que eu comecei essa empresa do absoluto zero e comecei a faturar mais de 40 mil reais no mês com essa empresa. E aí, ó, eu já sabia, eu sim, viu? Tem bastante tia rica que já tá aqui há bastante tempo. Então, e essa empresa, ela faturava muito bem. Eu saí a minha vida, assim, de alguém que não tinha nada até uma pessoa que já tinha uma vida estruturada, consegui mobiliar meu apartamento, comprar um carro incrível. E aí veio a pandemia e me deu, não foi nem uma facada, foi uma empurrada, assim, do morro. Foi eu olhei pro Maurício e falei, acabou. Literalmente a gente viu do dia pra noite nossa vida ir pro absoluto zero. Todos os eventos do ano serem cancelados e com isso a gente perder tudo. Eu ter que morar de favor na casa do meu pai, lá em Santa Catarina, ter que entregar meu carro pro banco, porque eu não tinha condição de continuar pagando, ter que, sério, me desfazer da minha vida. E aí eu conto essa história pra todo mundo porque eu falo que o Instagram me salvou. Por que o Instagram me salvou? Porque a partir do momento que eu comecei a divulgar meus produtos no Instagram, a chegar até outras pessoas, eu comecei a vender. E comecei a novamente me reerguer e poder ter condição de sair daquela vida que a pandemia tinha me colocado. A partir dali, eu parei de depender do auxílio emergencial, porque durante a pandemia eu precisei pegar o auxílio, porque eu realmente estava contando moedas. E até mesmo pude sair da casa do meu pai, porque como eu contei pra vocês, infelizmente na pandemia eu precisei morar de favor na casa dele. Só quem já morou de favor sabe como que é. Eu ainda sou muito nova, eu tenho 25 anos, mas eu saí da casa dos meus pais com 18 anos. Então já fazia muitos anos que eu tinha meu próprio espaço, meu próprio cantinho. Só quem mora sozinho sabe o que é você fazer suas coisas do seu jeito. E aí quando você mora com outra pessoa, que a casa não é sua, você tem que fazer do jeito da pessoa, todo mundo sabe a humilhação que é. E aí quando eu falo que o Instagram me salvou, foi porque a partir desse momento de aprender a vender através dele, eu consegui ter liberdade de escolha. Escolher onde eu ia morar, escolher com quem que eu queria morar, se eu queria morar com algum familiar, se eu queria morar sozinha, se eu queria morar só eu e o Mal. Me deu a opção de escolha até mesmo. É que nem eu conto pra todo mundo. Hoje eu moro num lugar muito bonito, sempre mostro nos meus stories. E tudo isso é por conta das vendas que eu realizo através do Instagram. Hoje eu trabalho e vivo através disso. Então essa sou eu. E eu espero muito poder contribuir aí com o seu negócio e te mostrar exatamente tudo que eu fiz e faço para conseguir ter resultado aqui através dessa rede social. Posso dar início? Posso fazer acontecer e trazer já o conteúdo e contar para vocês? Quem ficar até o final dessa nossa aula hoje vai ter acesso a um roteiro para simplesmente copiar e colar nos stories e poder vender muito ainda essa semana, tá? Quem ficar no final vai ter acesso a esse roteiro. Então, posso tacar-lhe pau no conteúdo? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Eu quero muito que vocês respondam para eu saber se
o que eu tô trazendo aqui pra vocês tá na linha do que realmente vocês precisam. Eu quero entender um pouquinho mais de uma coisa. Você é o tipo de pessoa que sente que pensa muito e não consegue se pôr em ação? Que você passa às vezes o dia inteiro assistindo stories de blogueira, stories da concorrência, stories de outras pessoas, mas aí quando é pra fazer o seu, você se sente travada? Coloca aqui pra mim, sim ou não? Só pra eu entender, eu quero muito saber se você é o tipo de pessoa que, assim como eu no meu começo, se sente muito perdida porque tá com excesso de informação, com excesso de conteúdo. Que é aquilo, você fala, não, hoje vai. E aí você acorda, você começa a olhar o perfil de todos, você entra no Instagram, parece que o dia acabou, parece que o dia acabou e você não fez nada. E você ainda, você tem criatividade, você é boa no que você faz, só que você não consegue pôr isso em ação. Isso acontece com vocês? Outra coisa que eu quero saber se acontece com vocês. Vocês já compraram cursos e treinamentos que infelizmente parecia que não se encaixava com o seu nicho? Que você falava, nossa, mas por que dá certo para os outros, mas não dá certo para mim? Por que eu não consigo adaptar para mim? Ó, Maurício, sim! Quem nunca, né? E aí eu quero saber outra coisa. Você se sente perdida no momento que você vai fazer um story, você não sabe o que falar, não sabe se faz uma pergunta, se dá um bom dia, se coloca uma frase, você não sabe o que criar lá dentro? Sim ou não? Só pra eu entender se isso acontece com você. Quando você fala, não, hoje eu vou postar, mas aí você olha e fala, tá, mas eu vou postar o quê? Você se sente travada no momento que você abre a câmera? Sim, muito, a Gé falou. A Bruna, sim. Muitas Jessicas estão se identificando. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês. Você acha que a culpa de você não estar tendo resultado hoje, a Dai colocou, né, um trava-línguas, a culpa de você não estar tendo resultado hoje é de quem fica te dando várias orientações ou é sua por muitas das vezes não conseguir aplicar? O que você sente? Você acha que você está com excesso de informação ou que é algo seu que você tem que falar, não, eu preciso focar, eu preciso parar, eu preciso olhar para mim, eu preciso ser a protagonista do meu perfil, a protagonista das minhas escolhas, a protagonista do meu negócio? Essa pergunta é muito forte. Ó, a Fábio colocou, a culpa é minha. Mas por que eu tô fazendo vocês refletirem? Por quê? Por quê? Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso com vocês. Porque foi no momento que eu entendi que eu era a protagonista do meu negócio, que eu era a protagonista do meu perfil, que eu era a protagonista dos meus stories, que as vendas começaram a acontecer. Porque durante muito tempo eu culpava o governo, culpava as outras blogueiras, quem nunca culpava as concorrentes por fazer às vezes um negócio desleal, dar desconto, dar cupom, dar tudo, e eu sempre ficava culpando os outros. Até que eu olhei pra mim e falei, putz, eu acho que a culpa é minha. De estar consumindo muita coisa, de não estar parando, focando e encontrando alternativas que façam sentido pra mim, que façam sentido pro meu negócio. Porque aquilo, quantas de nós se comparamos com quem tá lá em cima? A gente quer espelhar nossa vida na vida de quem já chegou aonde a gente quer chegar. E aí com isso a gente se frustra, porque a gente não tá lá. A gente não vai conseguir mostrar o que aquela pessoa tá mostrando, a gente não vai conseguir viver o que aquela pessoa tá vivendo, porque infelizmente aquela ainda não é a nossa realidade. Tá fazendo sentido pra você? A gente tem uma hashtag na nossa aula, tá? Que é a hashtag clareando. Quando começar a fazer sentido, coloca aqui pra eu saber que tá fazendo sentido. Tá bom?
Mas eu quis trazer isso pra você, porque no momento que você entender isso aqui, ó, é válido pra sua vida inteira. Tudo na sua vida, que quando você se colocar como protagonista, você falar, eu sou a culpada disso. Desde se deu certo, eu sou a culpada. Desde se deu errado, eu sou a culpada. O que isso acontece? Você toma a rédea da situação. Você toma o controle da situação. Por quê? Porque quando a culpa é sua, você consegue mudar. Você consegue hoje estar aqui numa segunda-feira, 7h15 da noite, sentada para aprender, para melhorar o seu negócio, melhorar o seu perfil, mudar a sua realidade. Você está fazendo a diferença. Tá conseguindo entender? Quando a culpa é do outro, a gente não tem poder de ação nenhum para mudar aquilo. Entendeu? Espero muito que esteja clareando do lado daí. Eu quero trazer essa reflexão para vocês. Eu quero que vocês comecem a olhar mais para as ações que vocês têm. A Esté chegou. A Bru também. E olhar para essas ações que vocês têm hoje e começar a falar, tá, a culpa é minha por eu não estar tendo os resultados que eu quero. O que eu vou fazer de diferente a partir disso? Tá? Manda aqui hashtag caderninho, porque agora vai começar. Mão na massa, que o nosso primeiro tópico já da nossa aula, transforma os seus stories em Pix, eu quero que você entenda o porquê os stories vendem tanto. Porque as conversões em vendas dentro do Instagram acontecem nos stories, tá? Você pode fazer várias postagens no feed, pode fazer vários anúncios, mas para vender para os seguidores que você já tem, você vai utilizar principalmente a ferramenta dos stories. Primeira coisa, escuta aqui. O próprio dono, perdi o nome, mas é gerente, não é o Mark Zuckerberg, é o gerente de conteúdos do Instagram, Adam, o nome dele, Adam, soltou um mês, 2 meses atrás, uma informação sobre as ferramentas que hoje em dia os usuários mais utilizavam. E a ferramenta onde os usuários mais ficam, então, onde as pessoas mais ficam é nos stories e é no direct. É nos stories e é no direct. Então, é aonde você tem que estar produzindo conteúdo, tem que estar falando do seu produto, falando do seu serviço. Quando eu olhar para o lado, é que eu tô aqui, ó, com o Mac, com todo o roteiro que eu preparei para vocês. Então, porque eu não quero deixar passar nada. Tá? Não quero fazer vocês perderem nada. Então, se eu olhar pro lado, vocês já sabem o que é. Tá? Mas então, e por que os stories vendem tanto? Primeira coisa, é um conteúdo fácil de consumir. A pessoa ali entra e começa a consumir os conteúdos com o dedinho ali. E outra coisa, é um conteúdo que gera desejo. Por que gera desejo? Porque a pessoa, por exemplo, coloca aqui pra mim o que você vende. Ó, a Lu vende cosméticos. Então, todo dia eu entro lá no Instagram e aí eu olho que a Lu postou um stories. Eu entro nos stories da Lu, a Lu tá fazendo um penteado bem bonito no cabelo dela, tá fazendo uma hidratação ali de manhã. E o cabelo dela tá a coisa mais lindo. Aquele cabelo brilhoso, aquele cabelo, sabe, maravilhoso. E aí eu olho e falo, nossa, como eu queria que meu cabelo ficasse assim. Então, isso gera... Quando vocês escutam alguns gurus por aí falando, você tem que gerar desejo nos stories. E você fica, tá, mas o que é gerar desejo nos stories? Eu já tô postando minhas fotos, meus vídeos e não tá saindo. E o que é gerar desejo? É isso, gerar desejo é fazer com que a pessoa se imagine vivendo o que o seu produto gera nela. A transformação que o seu produto gera. Gerar desejo é dar às pessoas que te seguem exatamente aquilo que elas querem. Ninguém compra uma roupa nova pelo simples fato de ter uma roupa nova. Ou a pessoa ela quer sair e chamar atenção. Então ela quer ser a mais bonita da festa que ela vai. Ou ela quer ter uma roupa para ela demonstrar mais autoridade. E isso é tudo que vocês têm que anotar. Encontrar o porquê as pessoas compram o que eu tenho, o que eu faço.
sabe? Igual eu falei aqui, dei exemplo de roupa. Se você faz um conteúdo nos stories falando 3 peças que, se você quer demonstrar mais autoridade ou mais profissionalismo, você tem que ter no seu guarda-roupa. E aí você traz uma calça bem linda, com um cinto, com uma camisa social, você monta, compõe um look ali, faz com que a pessoa se imagine demonstrando mais autoridade, passando mais profissionalismo, ganhando mais dinheiro. Tudo isso é possível através dos stories, porque anota para você não esquecer. Stories nada mais são do que histórias que a gente conta ali. Serviço é a mesma coisa. Eu sei que você mexe com finanças, então você tem que todo dia de manhã, por exemplo, mostrar que você montou um café maravilhoso para tua família e colocar lá, o café de hoje foi pago com o rendimento dos meus investimentos, e aquele café delicioso. Você pode fazer umas postagens assim, eu comecei investindo de 50 reais hoje, de 50 reais investidos, hoje eu consigo fazer isso, pelo ganho do que eu tenho desse valor investido. Mas eu vou trazer, calma, respirem, como eu falei pra vocês, no final eu vou entregar pra vocês um roteiro pronto, pra vocês simplesmente copiar e colar, tá? Não vai ter desculpa pra não postar. Agora vem, anota. Como você vai fazer o algoritmo trabalhar pra você não ser escrava do Instagram, porque durante muito tempo esse foi um grande erro meu. No meu começo, eu já quase terminei meu relacionamento de 7 anos com o Maurício por conta de excesso de trabalho, por conta que eu ficava bitolada nisso aqui. Eu postava 150, na verdade eu postava 100 stories e às vezes eu apagava alguns stories para postar mais. E hoje eu posso falar pra vocês não precisam, se você não tem muito tempo pra postar stories, você não precisa ser refém do Instagram. Não, Bru, a live não vai ficar salva, tá? É só pra quem tiver ao vivo. Quem pegou, tá? Então presta atenção que quem pegou. Já começa a anotar se você ainda não tá anotando. Então como você vai fazer o algoritmo trabalhar pra você? A primeira coisa, você precisa entender que o objetivo do Instagram é fazer com que os usuários permaneçam mais tempo dentro da plataforma. Porque quanto mais tempo os usuários permanecerem aqui, mais ele pode mostrar anúncio para essas pessoas. Que assim, muitas seguidoras perguntam para mim, né? Ju, como é que o Instagram ganha dinheiro? Sendo que o aplicativo é gratuito. Ele ganha dinheiro com anúncios. Quando nós, empreendedores, empresários, investimos nele, pagamos anúncio lá, é assim que ele ganha milhões e bilhões e muito dinheiro. Só que para ele mostrar anúncio, ele precisa de pessoas para assistir esses anúncios. Então ele quer que as pessoas fiquem na plataforma. Então, sabendo disso, por que essa informação é importante? Porque sabendo disso, você precisa ser um perfil interessante. Porque você tem que ser um perfil que as pessoas fiquem dentro da plataforma. Não que elas olhem seus stories e queiram sair do Instagram, porque tá muito chato. E aí você vai falar, Ju, o que seria um stories, por exemplo, muito chato? É stories somente de foto de produto, somente de oferta, somente ali de compra meu produto. Isso é muito chato. Stories mal editados. Tudo isso faz com que o usuário não queira permanecer aqui dentro. Tá conseguindo entender? Então, o que você tem que fazer é 3 coisas. Primeiro, ser interessante. Então, o que é ser interessante? Anota que quando eu escutei essa frase, tudo clareou aqui. Quando você é interessada. Ser interessante é quando você é interessada. Eu podia muito bem estar aqui mostrando eu na piscina, mostrando eu tomando um Chandon, mostrando meu MacBook, meu iPhone e ostentando minha vida, mas não. Eu tô aqui de uma forma humilde te ensinando exatamente o que eu fiz para conseguir vender diariamente através dos stories. Eu tô interessada em você, eu estou interessada em saber das suas dores, dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus desejos. Porque você é o meu público, você é minha seguidora e futuramente você pode ser minha aluna. E você tem que fazer a mesma coisa com as suas clientes. Você não tem que estar aqui somente para vender uma peça, você tem que estar aqui
para fazer com que ela entenda que essa peça vai ser a melhor coisa para a vida dela, ou que esse produto ou esse serviço. Você está aqui para gerar transformações. Então, para você ser interessante, você precisa ser interessada. Você precisa mostrar para as pessoas que você está interessada nos problemas delas, a luta que ela é minha aluna do desafio de Reels, do desafio Crescendo e Vendendo. A Lu, antes dela entrar no desafio, ela só postava oferta. Lu, depois coloca aqui esse depoimento para as meninas. Ela só postava oferta, só foto, ela vende Eudora, então ela só postava cosméticos ali. Depois ela começou a trazer conteúdos do tipo 3 produtos da Eudora que vão salvar o seu cabelo se ele é quebradiço. Tá vendo como ela tá focando? Ah, Sabrina, eu vou dar uns tapas nela, que ela já colocou aqui um tópico da nossa aula de hoje. Mas tá vendo como esse conteúdo se seu cabelo é fino, se o seu cabelo é quebradiço, use esse produto. Ela tá focando no problema dessa pessoa que pode comprar esse produto dela? Ela tá sendo interessante? Conseguiu entender? Tá hashtag clareando do lado daí? Vem. Segunda coisa que você tem que fazer para fazer o algoritmo trabalhar para você: gerar interação no direct. Muitas de vocês postam stories e não faz chamadas para o direct. Hoje em dia a métrica mais importante é as respostas. Então, sabe quando eu coloco lá nos meus stories, responde aqui VIP, responde aqui a palavra X, manda eu quero aqui embaixo, que eu vou te dar um e-book gratuito, que eu vou te dar um desconto, alguma ação levando a pessoa, ou coloca a sua opinião aqui embaixo. Quantas de vocês não devem ter um monte de história para fazer, um monte de história para falar nos stories para gerar essa conversa com seus seguidores? A Jeta aqui, ela é manicure. Quantas de vocês que são manicures não têm contos e causos para trazer nos stories? E daí você fala assim: nossa, depois que eu te contei isso, e qual a opinião de vocês sobre isso? Porque eu fiquei assim, em choque. Eu tô fazendo a cena aqui, mas ela tem que imaginar o contexto disso. Ela tem que imaginar o contexto disso e aí levar a pessoa pro direct, perguntar opinião, falar pra pessoa, mandar eu quero, falar pra pessoa ali, Ju, mas ninguém me responde. Muitas de vocês falam, né? Eu faço, mas ninguém me responde. Primeiro, não é fazer uma vez, é fazer sempre. Eu tenho uma frase que eu falo na minha mentoria que eu acho muito boa, que é: trabalhe, empreenda e trabalhe o mesmo tanto que uma pessoa que quer ser médica estuda para ser médico, que eu te mostro a próxima milionária. Porque hoje a gente está no momento que a gente quer tudo para ontem, a gente quer aplicar agora e já tá milionária amanhã. Sendo que hoje em dia, qual profissão para vocês é uma profissão top das tops? Não é medicina? Eu tenho um irmão médico. Eu tenho um irmão que se formou em medicina. E ele, para entrar na faculdade, foram 3 anos estudando cursinho. 3 anos. E tem tia rica que entrou, começou a empreender faz 3 dias, não vendeu e já quer desistir. 3 anos para entrar, 6 anos para se formar, 9 anos. Você já imaginou? Daqui 9 anos, como o seu negócio não pode estar se você não desistir? Então é fazer até dar certo. E além disso, gerar estímulos diferentes. Você fez um teste de fazer pergunta. Eu não vou ser mentirosa, igual um monte de gente aí no digital. Nem eu às vezes, até eu às vezes, ninguém me responde. Às vezes as estratégias que eu aplico não dá certo. Por isso que eu aplico outras. Porque a gente vai validando, até por isso que eu hoje em dia tenho roteiros validados. Que é simplesmente porque são ali estratégias que eu já pus em prática, já vi o resultado e só refaço porque eu sei que elas já dão certo. Mas eu quero trazer isso pra vocês porque muita gente só enche a boca pra falar coisa boa e aí a gente sempre acha que o nosso tá ruim. Tá fazendo sentido pra vocês? Tá hashtag clareando? Manda aqui, sobe os corações pra eu entender, tá? E terceira coisa que você tem que fazer pro algoritmo trabalhar mais pra você usar as métricas ao seu favor, é utilizar as ferramentas de interação.
Muitas postam vários stories e deixam de colocar. Então, sempre que possível, coloca uma enquete perguntando a opinião das pessoas. Coloca ali aquela reaçãozinha do emoji. Coloca o de arrastar pro lado. Usa e abusa. Eu ando testando colocar localização e aí eu arrasto pro lado para esconder. Testa colocar algumas 2, 3 hashtags ali para você ver, mas é usar as ferramentas ao seu favor. Porque muitas das vezes você sempre fica com aqueles mesmos stories de foto e vídeo e aí acaba não alterando. E aí o que você tem que entender? Quanto mais as pessoas assistirem os seus stories de forma ativa, mais o Instagram vai entender que aquele conteúdo é bom. Porque se a pessoa vou dar o exemplo aqui da nossa aula, se a pessoa tá simplesmente assistindo essa aula e não tá fazendo nada, não tá comentando, não tá subindo os corações, não tá compartilhando, não tá fazendo ação nenhuma, o Instagram fala, vamos ver se esse conteúdo é bom ou não. Já se o pessoal começa... Por isso que eu tô sempre perguntando, interagindo com vocês, pedindo para vocês subirem os corações, compartilhando, porque quanto mais interação, mais o Instagram entende que aquele conteúdo está sendo útil, mais aquele conteúdo está sendo entregue, tá fazendo sentido, tá ajudando outras pessoas, e assim ele vai fazer com que esse conteúdo seja entregue para mais gente. E os seus stories é a mesma coisa, tá? E muitas de vocês não sabem isso, que eu vou contar, e por isso que vocês erram. Anota. Os 3 primeiros, mas o primeiro stories do dia é o stories mais importante. E aí, sabendo disso, muitas cometem muito erro nesse primeiro stories. Por que esse primeiro stories é o mais importante do dia? Porque esse primeiro stories, ele é o stories ali. Normalmente de manhã as pessoas estão mais no Instagram, porque a gente acorda, a primeira coisa é pegar o celular, olhar, dar uma olhadinha nas redes sociais. Então já é a primeira coisa que a pessoa vai ver. E outra, é o primeiro stories ali que vai chegar para as pessoas. Então, se ele for um repost, um bom dia, uma frase aleatória, alguma coisa nada a ver, a chance dela voltar a assistir seus stories durante o dia é mínima. Porque aquele primeiro stories não chamou a atenção dela. Então anota que eu vou explicar para vocês depois os erros que vocês estão cometendo e a gente vai falar sobre esse primeiro stories. Mas ele é o mais importante, tá? Outra coisa, para você fazer o algoritmo trabalhar para você, que é, ele precisa entender para quem você vende e o que você faz, tá? Então como que ele vai entender para quem você vende e o que você faz? Primeiro, tendo frequência. Não adianta, como a Sá colocou lá em cima, Ju, eu posto uma vez na vida, outra na morte. Pra Sabrina e pra todo mundo que não tem frequência, as pessoas só vão comprar aquilo que sabem que você vende. E eu tenho uma frase que é muito boa, que as pessoas só compram aquilo que elas veem. Se elas não veem, elas não compram. Então, como que elas vão comprar de você se elas nem sabem o que você faz e vende? Todo dia tem seguidor novo chegando, tem pessoas que nunca viram seus stories, que tem a chance de ver e você não tá lá. Então você precisa ter frequência. E o Instagram consegue identificar com quem você fala. Por quê? Porque através da criação dos seus conteúdos, ele vai entendendo qual que é o seu objetivo ali com aquele perfil. Então ter frequência é sim muito importante. Você não precisa postar 100 stories no dia, mas também... Quem não é visto não é comprado. Lembrei a frase, tava com ela na cabeça. É quem não é nem lembrada, não é comprado. Quem não é visto não é comprado. Sabe? E frequência, quando eu falo, tá lá assim todos, que nem eu falo, todos os dias. Ai, Ju, um dia não consegui postar. Tudo bem, não tem problema. Um dia, não tem problema. O que tem problema é aquilo. Posta, e normalmente o grande erro é, posta hoje, fica 15 dias sem postar e aí quando posta, quer vender. A pessoa já nem se conecta mais com você. Consegue entender? Então, precisa haver essa frequência. E outra forma do algoritmo entender o que você faz é legendando seus stories. Tá? Eu vou escrever isso na minha testa. Legende. Por quê? Você não precisa pôr aquelas legendas do CapCut e tal. Não, você pode pegar do próprio stories e colocar ali um resumo.
Você pode colocar um resumo. Então ali, Sté, calma o coração, eu sei que vocês estão ansiosas pro roteiro, mas não adianta eu trazer o roteiro aqui se vocês não estiverem fazendo nem o básico bem feito, sabe? Igual isso de legendar, eu falo assim, você pode usar isso de forma muito estratégica. Tanto com um título chamativo, para prender a atenção. Ó, a Fábio colocou preguiça. Então, Fábio, o que eu faço quando eu tô com preguiça? Eu coloco um resumo do resumo. Eu coloco em 2 frases assim, olha essa receita. Mas por quê? Porque eu quero que a pessoa saiba sobre o que fala aquele stories. Porque já foi comprovado que a maioria das pessoas assistem os stories no mudo. Tem gente que tá no ônibus, tá no Uber, tá no carro e aí não tá ouvindo o que você tá falando. Então, se a pessoa não tá ouvindo e você não legendou, você não colocou nada ali, ela nem sabe sobre o que é aquilo. E você pode usar de forma estratégica, colocando um título muito chamativo. Igual eu às vezes coloco, né? Escuta isso aqui. Daí eu coloco aquele olhinho do emoji, sabe? Aquele olhinho arregalado. Porque daí a pessoa fica, nossa, deixa eu ligar o som pra eu escutar. Estão entendendo? E outra coisa, você não precisa aparecer muito. Eu falei pra vocês que o que eu entregar nessa aula aqui, vocês não iam ver por aí no gratuito. Então anota, eu tô falando pra vocês, tá? Que o que eu tô mostrando pra vocês aqui, o pessoal não entrega, tá? E você não mentiram pra você, porque quem fala que você precisa aparecer todos os dias provavelmente não é mulher, empreendedora, mãe, casada. Provavelmente não, porque quem é sabe que é impossível aparecer todos os dias. É criança chorando, cachorro latindo, marido pedindo janta, casa pra limpar, academia pra fazer, assim. E aí, aquela história. E eu vou postar, aparecer nos stories quando desse jeito? Então, não. Você não precisa aparecer todos os dias. Podem ver muito. As meninas falando, com certeza não é. Por quê? Muitas das vezes você pode gravar stories com conteúdos da sua própria galeria. Então, comece a produzir também boas fotos, bons vídeos. Quando você estiver arrumada, rala o coco de gravar. Por quê? Porque você pode reutilizar esses conteúdos depois, tá? Como eu falei, se a gente tiver que aparecer todo dia, só modelo. Exatamente, só assim. Nem eu que trabalho com Instagram, ensinando pessoas a vender no Instagram, dou conta de aparecer todos os dias. Então imagina vocês que ainda tem os produtos, os serviços, as clientes, o atendimento, tudo isso para fazer. Então não, você não precisa, tá? Você pode, como eu falei, tem roteiro que você simplesmente vai poder utilizar os conteúdos que você já tem, até mesmo os conteúdos que você já postou nos stories. Porque se você não sabe, tem como você repostar os stories que você já fez, tá? Bora! Nosso terceiro tópico da aula de hoje. Como se diferenciar da concorrência. Você aí sente que o seu produto ou o seu serviço se assemelha ao de alguém? Coloca aqui, sim ou não. Ou você quer se destacar da concorrência e ser a única na cabeça da sua cliente, quando a pessoa pensar no produto que você faz e vende, ela pensar em você? Sim ou não? Coloca aqui. Que eu quero saber se é esse o objetivo de vocês. A Estela trabalha com... Estela, você trabalha com social media ou com afiliação? A Alane colocou sim. Então, bora. Primeira coisa. Eu vou falar uma coisa pra vocês que provavelmente vocês vão ficar como assim? Seja repetitiva. Ju, como assim eu vou ser repetitiva? Seja repetitiva nos assuntos que você aborda. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente acaba querendo abordar muitos assuntos e acaba confundindo a nossa audiência. Então, com isso, a gente não consegue fixar um ponto pin assim na cabeça dos nossos clientes, dos nossos seguidores, da nossa audiência.
Então, quando você é repetitivo, e quando eu falo repetitivo, não é ficar repetindo sempre as mesmas fotos, sempre o mesmo conteúdo, não. É ficar repetindo sempre o mesmo tema. Então, a Cláudia é minha aluna. A Cláudia, ela trabalha com viagem. Então, nos stories dela, assim, 80% do conteúdo tem que ser sobre viagem. Tem que ser dicas de viagem, como programar uma viagem, valores de viagem, como fazer viagem em família, como fazer viagem em casal, viagem sozinha, como fazer, lugares para viajar sozinha, lugares para viajar em casal, lugares para viajar com filhos, os melhores datas ali. Então, tudo referente ao nicho dela. Consegue entender? Porque muitas de vocês, muitas das vezes, por ter excesso de conteúdo, excesso de informação, excesso de muita coisa, acaba não fixando esse ponto na cabeça do seu seguidor, porque você quer falar de muita coisa. A Esté colocou, né, os dois. Então tem que tomar cuidado, porque se você for uma social media, por exemplo, você vai falar com um público de empreendedores que precisam do seu serviço. Se você for afiliada, você vai falar com pessoas que querem fazer renda extra. Você tá vendo que são pessoas totalmente diferentes. Um público é um público busca uma coisa e outro público busca outra totalmente diferente. Um público já tem resultado ali com o negócio muitas vezes na vida física, mas ainda não tem resultado no digital, não tem tempo para produzir conteúdo. Então o seu conteúdo é o outro é outra coisa. Você vai trabalhar muita motivação, vai trabalhar o desejo, vai trabalhar criação de conteúdo também, em questão do digital ali, mas é um público, vocês estão conseguindo entender? Então vocês precisam ser repetitivas no nicho de vocês. Assim, vocês vão começar a ser reconhecida pelo que você faz, tá? Isso aqui não é só para os stories, tá? Isso aqui é para tua vida inteira. Mostre ser uma autoridade e se porte como uma autoridade. Muitas que estão aqui são muito boas, mas não se portam como alguém que é muito boa. Não veste a melhor roupa que tem, não tá na melhor versão possível que pode ter, não faz as melhores fotos que poderia fazer. E Ju, isso faz diferença? Faz muita diferença. Por que você acha que as pessoas às vezes não têm reboco na parede, mas compram um iPhone? As pessoas vivem por ter um status, por ter ali esse visual, por ter, então, isso faz diferença. Sua postura, sua comunicação. Vocês iam acreditar e confiar em mim se eu falasse assim, ó? Oi, meninas, para vocês venderem pelos stories, se eu, o peito para baixo e com a voz e com medo e o mundo vai acabar lá fora e não existe técnica e estratégia que faça com que você tenha resultado se você não tiver postura. E cara, é começar a falar pra você mesmo. Eu vivo repetindo pra mim mesmo. Hoje o Mal perguntou, né? Tá ansiosa pela aula? Eu não, por que eu estaria? Eu sou uma professora incrível, eu sou maravilhosa, já tudo deu certo. E eu fico toda hora repetindo pra mim que já deu certo, eu sou uma ótima comunicadora, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa amável. E aí eu fico falando essas coisas pra mim. E isso vai me empoderando, vai me trazendo uma postura diferente. E as pessoas veem isso em você. Se você chega e mostra seu produto, olha meninas, hoje eu trouxe esse gloss aqui incrível pra vocês, que aumenta o lábio. Então se você quer ver como você ficaria com micropigmentação labial, você não precisa sofrer a dor da agulha. Você pode simplesmente usar esse gloss aqui e ficar com um bocão, porque ele tem esse efeito ele dá uma formigada na boca, sabe aquela... Mas ele faz o seu lábio crescer e fica lindo. Você viu como eu falei de forma natural do gloss? Quem que é o gloss? Falando nisso, manda eu quero. Tô brincando. Prestem atenção. Mas a postura que você traz. Se eu falo de maquiagem, sem estar maquiada, cabisbaixa, judiada, as coisas não acontecem, tá? E não esqueça da sua história. Eu tenho uma aluna que ela é maravilhosa, a Valéria, que ela é fotógrafa, e ela falou pra mim, quando ela veio e se tornou minha aluna, ela falou, Ju, eu sou iniciante na fotografia e tal,
ela começou a falar, porque eu sou iniciante, eu nunca fiz muitas fotos, e tal. A bichinha, olha, presta atenção, formada numa universidade de fotografia, ela tinha feito um dos cursos mais caros de Curitiba, que é no Centro Europeu. Assim, tinha um monte de especialização. Então eu falei, minha filha, eu que sou iniciante na fotografia, você é maravilhosa. Então traga isso, traga a sua formação, porque isso te difere da concorrência. Até coloquei aqui, ó, traga a sua formação, o investimento que você fez em curso, treinamento, mentoria. Traga fotos nos stories de você estudando, comprou um curso novo, comprou um treinamento, tá assistindo ao vivo, tá? Mostre isso para sua audiência de uma forma bem bonita, mostrando que você está sempre investindo para trazer o melhor para eles, que você está sempre se desenvolvendo. Faça com que as pessoas falem, meu Deus, o mundo vai ser pequeno para essa guria. Tá? Hashtag clareando? Vem que a gente já tá quase chegando. E a gente eu vou trazer o mesmo roteiro que eu e minhas alunas aplicamos para vocês porem em prática. Lu, maravilhosa! Boa noite! Ótimo ter você aqui, tá? Me conta, manda aqui, hashtag clareando, para eu saber que tá clareando do lado daí, que tá fazendo sentido para vocês. E eu vou trazer o último tópico, referente ao porquê, prestem atenção. Hoje em dia os seus stories não vendem, tá? Eu vou te explicar o porquê. Então, primeira coisa, você faz muito repost. O que é repost? É simplesmente ficar repostando o conteúdo de outras contas. Quantas de vocês ficam o dia inteiro repostando conteúdo de página motivacional, de meme, de um monte de página arada? Me conta, coloca aqui nos comentários. Você faz repost nos seus stories? Sim ou não? Coloca aqui, sim ou não? Eu sei que 90% das pessoas vivem... Se eu parar para analisar os seus stories agora, provavelmente eu vou encontrar um repost lá. E Ju, qual que é o problema do repost? Se todo mundo faz, se tá lá para repostar, por que eu não posso repostar? Eu vou te explicar. Porque no momento que você reposta o conteúdo de outra pessoa, a pessoa clica... Ó, eu fiz um antes da live. Eu amo, que eu conheço vocês. Ó, quando eu falo que eu tô do ladinho de vocês aí, olhando o que vocês aprontam. O problema é que quando vocês fazem um repost, vamos que vocês repostam um conteúdo meu lá nos stories de vocês. O seu seguidor que tá passando, se ele gostar daquele conteúdo, ele vai clicar naquele conteúdo e vai sair dos seus stories. E vai lá pro conteúdo daquela pessoa. Então você tá pegando toda a sua audiência, toda a tua captação de pessoas que você fez ali e mandando para outro perfil, mandando para outra pessoa. Tá entendendo? E você precisa entender que os seus stories têm que funcionar como um roteiro, com começo, meio e fim. E se do nada aparece um repost lá no meio desses stories, ele vai acabar ficando perdido ali no meio e fazendo... Pode perceber que quando você faz repost, o seu engajamento baixa. Por quê? Porque as pessoas saem dos seus stories e vão pro feed e nunca mais voltam. Tá conseguindo entender? Tá hashtag clareando? Então tomem cuidado, não fiquem fazendo um monte de repost por aí. Agora é uma polêmica que já me cancelaram uma vez por causa disso, mas eu vou continuar batendo o pé e brigando referente a isso. Que post de bom dia e frase motivacional sem contexto é jogar dinheiro fora, é jogar stories fora, é jogar todo o teu engajamento fora, todo o teu tempo fora. Por quê? Porque você vai ser ignorada. Se você não vende café, por que você está postando foto do bendito do café? O que tem a ver o bendito do café com o que você faz e vende? Eu, durante muito tempo, fui o tipo de pessoa que eu falava para as minhas alunas postar um bom dia e tudo mais, até que eu vi que essa história de postar o bom dia estava se tornando ali um prejudicial para vocês. Por quê? Por quê? Ó, eu nem uso mais. Por quê? Por conta que o primeiro stories é um dos stories mais importantes do seu perfil.
Primeiro, você tem que prender atenção logo no começo. Então, se você já começa o dia postando... eu pulo todos os stories de bom dia. Não, e o pior, que hoje em dia tem um monte de gente que pega essas fotos da internet, foto do Google, foto da internet, foto do Google, foto aí, que não é nem o teu café, é o café de outra pessoa. E a bendita da pessoa tá postando o café, postando com bom dia, e depois olha pra mim, ai Ju, o Instagram não dá certo, não consigo vender. Mas não vai dar mesmo, se você continuar fazendo desse jeito, não vai dar. Não tenho como te defender. Consegue entender? Por quê? Porque o stories de bom dia, ele tem que fazer parte do seu nicho, parte do seu contexto. Daí a Bru perguntou, mesmo se for um bom dia de gente falando, então, eu não sou contra o bom dia. Eu sou contra o bom dia fora de contexto. Por quê? Prestem atenção. Você vende... Coloca aqui pra mim o que você vende, mas você vende lingerie. Vamos que você vende lingerie. Então, o seu primeiro stories lá de bom dia, com um cafezinho, não conecta com a lingerie. E aí, então, Ju, qual que pode ser um exemplo de bom dia que eu posso postar sempre nos meus stories lá de lingerie? Você pode postar uma foto de um conjunto de lingerie, uma foto bem bonita na cama, nada daquelas fotos que pareça foto de fornecedor, e escrever, né? Olha essa opção para o dia a dia. Olha essa opção de lingerie para você colocar de manhã e só tirar à noite. Pois ela traz, daí no próximo story você pode colocar, ela traz conforto, ela traz qualidade, ela traz blá blá blá. Papelaria. Então todo dia de manhã, por exemplo, você pode pegar um bloquinho, olha, e tem uma marca de papelaria milionária que faz isso, que você todo dia vai pegar lá seu planner, ou o bloquinho, a caneta, então você vai postar lá que você está fazendo a sua agenda do dia. Com os materiais que você vende. É esse ponto que eu quero chegar. Maquiagem. Você pode postar foto, vídeo, seu se maquiando, se arrumando. Ai, Ju, eu não consigo me maquiar todos os dias. Não tem problema. Pega um vídeo que você já fez, seu se maquiando. Eu sei que tem milhões de vídeos se maquiando. Mas é um exemplo ali de primeiro stories. Eu gosto sempre de fazer os meus stories seguindo um roteiro. Por quê? Porque daí eu sei exatamente o que eu vou falar lá no final. Então eu já sei o que eu vou falar no começo. Porque aí eu crio uma narrativa em cima desses stories. Mas a gente vai chegar lá. Mas vocês estão entendendo, tá? O grande erro do bom dia é um bom dia jogado, tá? O bom dia jogado, que você vai lá e tira a foto do pedido. Quando nem tira a foto do café, é foto de café de terceiros. E frase também, frase motivacional, essas frases que não encaixam no seu nicho, para de fazer, tá? Muitas aí, esses dias eu vi uma moça de sexy shop fazendo umas frases religiosas. E eu, moça, por favor. Gente, eu amo Deus. Eu sou, olha, apaixonada por Ele. Mas tem coisa que não, assim... Porque assim, ela tava postando um negócio de Ave Maria e tal. E daí daqui a pouco eram as fotos lá dos umas bengalas. E eu, Ave Maria, ele deu amiga. E eu assim, ó, eu tô ficando nervosa. Entendeu? Então a gente precisa começar a ter esse cuidado com essas frases, tá? Então prestem atenção. Ai, maravilhosa a B compartilhando a live pra amiga. Falando, Maria, fica na live. Então prestem atenção. Vem. E agora anota, porque esses são os erros mais comuns que eu vejo todos os dias. Primeira coisa, não utilizar a tela toda dos stories, tá? Então você vai lá, você faz uma foto quadrada e posta. Tiro no pé. Por quê? Porque aquelas bordas, e eu vou ser sincera, eu amo de estar em live por isso, porque eu não consigo fingir personagem. É a coisa mais horrorosa que tem. É aquelas bordas que o Instagram cria, sabe aquelas bordas cinza? Aquelas bordas com umas cores de burro quando foge? E isso empobrece a sua comunicação. Aí no momento que você for cobrar, sabe por que você tem a sensação que as pessoas podem achar seu produto caro? Porque... a tua comunicação tá empobrecida. A pessoa olha ali, ela não vê que aquilo vale o valor que você cobra. Então você tem que tomar cuidado sim com o que você posta, porque isso interfere lá no momento que você for fazer a sua oferta.
Então, quando você for postar, estica a foto até preencher a tela toda. Ju, não consigo. Então, você vai fazer uma barrinha branca em cima, uma barrinha branca embaixo, ou uma barrinha preta. Mas não vai deixar aquele fundo cinza, aquele fundo que é uma cor muito feia. Mas vai fazer de tudo para sempre bater suas fotos anota, no tamanho 16.9, que é o tamanho dos stories. E isso eu vejo assim, ó, 99,9% das pessoas errando. Que é, agora, segunda coisa. Ju, socorro, eu. Segunda coisa, postar foto torta. Sabe quando tu pega a foto e ela já não encaixa na tela toda, e aí você vai lá e ainda faz assim? Eu quero morrer, eu quero até imitar aquela figurinha, porque eu vou ser... Sabe aquela figurinha do moço fazendo assim com a boca? E foi um fone. Sou eu olhando aquela foto torta. Porque a mesma coisa. Você tem que pensar o seguinte: nós, seres humanos, a gente é muito visual. Então a gente compra pelo que a gente vê. A gente precifica pelo que a gente vê. A gente cria desejo. Por que as pessoas querem fazer excursão para Paris e não estão querendo fazer excursão para Matinhos? Quem não sabe, Matinhos é uma praia aqui do Paraná. Que, gente, não falando mal de Matinhos, mas você vai lá e você pega umas perebas no pé. Coitada de Matinhos. Mas então, ninguém tá querendo fazer excursão para bendito do Matinhos. Mas todo mundo quer ir para Paris. Por quê? Por causa do deslumbre da cidade, por causa da imaginação que a gente cria naquilo de se imaginar na Torre Eiffel, vivendo aquela experiência, tá? Então, presta atenção nisso. Não faça foto torta, tá? Não poste foto. Encaixa essa foto bonita. Isso aqui, tem até um conteúdo meu. Esse teve até um conteúdo meu que deu uma viralizada no meu outro perfil, que eu falei sobre uma coisa, que é: comece a olhar bem aqui onde eu tô apontando. Por quê? Porque eu tô apontando pra câmera. E isso aqui, todo mundo que já errou nisso, eu já errei muito nisso, que é querer fazer conteúdo olhando pra si mesmo, igual eu tô olhando pra mim. Você tem a sensação que eu tô olhando pra você? Coloca aqui nos comentários, sim ou não. E aí eu vou gravar um stories. Bom dia, meninas, tudo bem? Como que foi o dia de vocês? Você tá sentindo uma conexão comigo? Que eu tô olhando pra você? Sim ou não? Coloca aqui. E aí você acaba falando, e daí você olha pra você, e aí você se agonia, e aí você olha pro seu colar, e aí você olha pro seu cabelo, e aí... Não dá uma sensação estranha? Parece que eu tô ignorando vocês? Olha a diferença. Olha a diferença de eu olhando exatamente pra você e falando que você precisa prestar atenção aqui. Porque o que eu tô te ensinando aqui pode mudar o jogo do seu perfil e o jogo do seu negócio. E a sua realidade é a realidade da sua família. Você tá a um bom post, a uma boa sequência nos seus stories, a um bom roteiro de destravar as vendas do seu perfil e começar a viver dele. Você consegue sentir como gera uma conexão muito maior? Então comece a olhar para a câmera sempre, tá? E é isso de olhar para a câmera é muito bom, por quê? Porque te traz segurança. Porque quando você olha pra você fica olhando, ixi, minha sobrancelha tá torta, meu cabelo tá bagunçado, minha roupa tá feia, meu colar tá torto. Vocês estão percebendo que às vezes toda hora eu fico mexendo no colar, porque meu colar, ele tá torto. Daí tava meio que me agoniando. E aí eu pus meio que ele de trás pra frente. E aí ele tava meio que me agoniando, eu toda hora tava mexendo nele. Então se eu ficar olhando pra ele, eu vou me distrair e não vou conseguir falar o que eu preciso falar. Então quando eu olho pra câmera, eu consigo falar muito melhor. Consegue entender? Então olhem pra câmera. Isso também é um grande erro e é treino. Treino, que é: seja direto ao ponto. Muitas de vocês iniciam stories assim: bom dia, meninas! E aí, como foi o final de semana? Que legal! E arrasta a frase, arrasta a palavra. Além disso, vocês falam muitas palavras repetidas, tipo, então, gente, nossa. Não, porque esse produto aqui é lindo. Esse produto é lindo, isso aqui é lindo. Então, tomar cuidado com isso, seja direto ao ponto. Eu quero que você lembre que a gente tem poucos segundos para prender a atenção da pessoa. Então, se a gente fica ali enrolando, faz com que a pessoa não pare para ouvir a gente. Então, vá direto ao ponto.
Ó, onde olhar exatamente na câmera? Bem na câmera, bem na bolinha da câmera. Bem na bolinha mesmo, que nem aqui na minha, do lado tem um pontinho verde que mostra onde tá gravando. Só que eu olho bem pra ela, porque é exatamente onde ela vai fixar meu olhar e dar essa sensação que eu tô olhando no seu olho, que eu tô olhando pra você, tá? E sobre ser direto ao ponto fale o que você quer falar, entendeu? Pode ver que às vezes eu chego nos meus stories, eu não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite, porque muitas vezes as pessoas não querem, elas querem cortar isso aí. Então eu já chego falando, presta atenção nisso aqui que eu tenho que te contar, presta atenção no que aconteceu, olha tal coisa, ou eu já coloco um título ali que prende ainda mais a atenção, deixa eu te revelar algo. Gente, para loja de roupas, melhor perfil profissional ou normal? Lani, melhor perfil profissional, tá? Porque o intuito é que você cresça e consiga fazer anúncios. E para você fazer anúncio, você precisa ter um perfil profissional, tá? Vamos, a gente tá quase e eu já vou entregar para vocês o roteiro. Vem. Prestem atenção, que é fontes de letra torta, tá? Sabe quando você coloca a fonte e coloca aqui? Isso também empobrece os seus stories, porque dá uma sensação ruim para ler, tá? Então, sempre tentar deixar ela alinhada. E, por favor, tentem não usar aquela fonte que é toda rabiscada, parecendo um rabisco, assim, preto atrás. Ela é arredondada. Ela é muito feia, tá? As fontes que eu mais gosto e sinto que passam mais, assim, uma autoridade, deixam seus stories mais bonito, é a última fonte que é a quadrada. Ela é muito linda e você pode deixar ela bem bonitinha, não precisa entortar, deixar ela bem arrumadinha ali. E a segunda fonte também eu gosto muito, tá? E agora virou moda, né, Ju? Virou moda as fontes, Lu? Sim? Ou de deixar torta? Só temos mais duas coisas que são erros que vocês cometem, tá? E aí a gente vai pro roteiro, que é, primeira coisa, ficar mexendo no cabelo, ou ficar se mexendo, igual eu tava no colar. E por quê? O torto. Sim, Lu. E me dá agonia. Tudo que é fora do padrão, assim, harmônico pra mim, eu sinto que acaba dando uma sensação estranha, entendeu? Então, claro, se fizer sentido pra você, se você estiver vendendo, se o dia que você tá fazendo, como eu falo pra vocês, não tá dando certo, então continua. Senão, significa que você tem que fazer algo diferente, tá bom? E aí, além de ficar se mexendo, igual eu falei, mexendo no cabelo, mexendo no colar, mexendo na roupa, porque quando a gente fica mexendo em muitas coisas nossas, aparenta que a gente tá insegura, que a gente tá com medo, e aí as pessoas ficam, por que eu vou comprar dessa pessoa aí se nem ela tem segurança no que ela faz e vende? Então, começar a tomar cuidado com isso também, no momento que você for gravar seus stories. E, claro, sempre cuidado com o visual, tá? Não vai aparecer eu aqui, ó, com o meu rabo de cavalo, tentei alisar e deixar esses cabelinhos aqui, ó. Mas não vai aparecer toda baranga, acabada, judiada no seu perfil. Eu fiz isso no meu começo. Tem seguidora, a Bruna, a Fábio que tava aqui, elas me acompanhavam, elas lembram dessa época. Eu não penteava o cabelo para aparecer no Instagram, tá? Eu aparecia do pior jeito que vocês podem imaginar, e isso me prejudicou demais. Por quê? Porque as pessoas riam de mim e não comigo. E aí, no momento que eu ofertava meus produtos, elas não queriam comprar de mim. Por quê? Porque eu não demonstrava ser boa naquilo que eu fazia. Porque eu era muito judiada. Gente, eu era muito judiada. Eu falo pro Maurício até hoje, eu falo, amor, sério, você merece um lugar do lado de Jesus, assim, ó, só por ter me aguentado. Porque eu era muito judiada. Então eu faço experiência própria de alguém que já errou muito e pode falar pra vocês. Você não precisa estar toda produzida, maquiada, nível hard, mas tá ali com uma roupa bem alinhadinha, um cabelo lavado, um cabelo bonito, um cabelo hidratado, tá? Você não estava bem, Ju. Você não estava bem. Não entendi. Bora que eu quero entregar pra vocês o roteiro
que eu tinha prometido, que vai fazer com que vocês vendam muito mais de forma prática. Então já presta atenção, depois eu vou entregar esse roteiro para quem tá lá dentro do grupo, tá? E fica até o final, que eu tenho muita coisa para falar com vocês ainda hoje. Deixa eu ver aqui. Primeira coisa, eu vou passar o roteiro e depois eu vou trazer o exemplo que eu trouxe para vocês. Combinado? Roteiro 3K. Por que roteiro 3K? Porque eu tenho uma aluna que aplicou, tá, um dos meus roteiros e fez... Não, eu não estava bem, Fábio. Realmente, aquela época da pandemia, uma coisa que eu não estava era bem. E ela aplicou... Eu tenho uma aluna que aplicou esse roteiro que eu vou passar pra vocês e fez R$3.000 em um dia através dos stories. Então, quando eu falo que roteiros bem feitos através dos stories vendem, tá? Porque se você tem... Vamos que você tenha 100 visualizações nos stories e ali 10 pessoas comprem um produto de R$100 seu, você vai fazer R$1.000. Entendeu? Então, 10 pessoas de 100, se você fizer um bom roteiro. Então é muito possível fazer muita boa conversão através dos stories. Eu vou mostrar isso pra vocês. Então, primeira coisa, anota, antes de eu mostrar o roteiro na prática, é definir o que você vai vender no final. Por quê? Porque não adianta você querer vender tudo ou você não saber o que você vai vender. Porque daí você não sabe como criar esse roteiro. Então você vai definir qual produto você vai vender, ou quais produtos você vai vender, qual serviço você vai oferecer, ou qual infoproduto você vai vender. Você vai escolher qual que você vai vender. Ok, escolheu? Passo 2. Você vai fazer uma promessa desse produto. O que é uma promessa? É o que esse produto faz na vida de quem comprar ele. Então lá, você vai fazer com que a pessoa entenda que se ela comprar esse produto, ela vai ter aquela transformação. Vamos que você trabalhe com emagrecimento. Então, uma promessa do seu produto pode ser: perca de 3 a 5 quilos comendo doce. Essa promessa é muito boa. E aí eu quero lembrar vocês uma coisa, que é: venda o que a pessoa quer. Oi, Suzy, sua linda. Venda o que a pessoa quer, entrega o que a pessoa precisa. Então você tem que pensar numa promessa ali desse seu produto, desse seu serviço, uma transformação também, porque isso vai te ajudar a criar dentro desse roteiro, tá? E aí o roteiro é o seguinte, ele é dividido em 5 passos. Quem quiser ir colocando nos comentários também, para quem for chegando, vai ajudar. Primeira coisa, primeiro passo do roteiro, você vai fazer uma pergunta de um problema comum que a sua audiência passa e vai pôr uma enquete. Então você coloca aqui, uma pergunta de um problema comum da minha audiência mais uma enquete. Bora que eu vou trazer exemplos práticos, porque eu sei que vocês provavelmente vão ficar com dúvidas. Eu trouxe aqui pro nicho de... Eu vou desativar os comentários rapidinho para vocês conseguirem ver, mas sobe os corações se vocês já estiverem gostando desse roteiro. E eu fiz direto pelo próprio Stories do Instagram, para vocês verem que não precisa de malabarismo, não precisa fazer pelo Canva, não precisa de outros aplicativos. Você vai conseguir fazer direto pelo próprio Stories, tá? Então, o primeiro Stories você vai trazer um problema comum da sua audiência, mais ali mais uma enquete. Então você vai pensar o que a minha persona, o que meu público passa, qual que é um problema que ele tem, e aí você vai criar essa narrativa. E aí você pode falar pra mim: Ju, eu não sei quais problemas a minha audiência passa. Então já tá errado aí, porque você tem que começar a entender o que o seu público sofre. Por quê? Porque isso tudo vai te ajudar a criar boas ofertas para eles. Porque a gente só empreende porque a gente resolve problemas. Ninguém empreende porque a vida de todo mundo é maravilhosa. A gente empreende porque o que a gente faz transforma a vida da pessoa que tá ali do outro lado. Tá? Então esse é o passo 1. Depois eu ajudo vocês referente a trazer... Vocês vão poder tirar dúvidas, tá bom? E aí a gente vai pro passo 2.
O segundo stories, você vai trazer deixa eu ativar os comentários novamente. O passo 2, manda aqui se estiver clareando, se já estiver tendo ideia, se você estiver gostando, que eu quero saber. O passo 2, você vai trazer os motivos. Quais são os motivos por ela estar passando por aquele problema? Então, você vem de sexy shop, então você pode fazer uma pergunta lá. Você sente que você tem libido baixo? Ou você não tem libido? Você não sente vontade de namorar com o seu marido? Ou alguma pergunta assim. A Gé tá amando, eu trouxe pra você, bonita. Pro seu nicho, né? Mas dá pra adaptar pra todo mundo. Então você vai trazer um motivo dela estar passando por aquilo. A Lu que vende cosméticos. Você tem muita ponta dupla? Sim ou não? Entendo por que você tem muita ponta dupla. Então o segundo passo é trazer os motivos. E aí você pode trazer em vários stories. Eu fiz assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o jeito que eu fiz. Sobe os corações se vocês estiverem gostando, tá? Desativar os comentários. Então eu fiz assim, eu trouxe lá, ó. Eu não vou conseguir ler bem certinho, mas primeiro, falta de proteção. Se você não faz esmaltação com frequência, as suas unhas ficam expostas e com isso quebram com facilidade. Então é o primeiro motivo para ela ter unhas quebradiças. 2, cuidado com as cutículas. As cutículas são uma proteção da sua unha e a falta de cuidados com ela pode ocasionar quebra, né? Quebrar a unha, ocasionar quebrar a unha. 3, eu trouxe 3. Eu não mostrei, mas eu tinha feito uma capa. Agora sim. O primeiro stories era aquele com enquete, o segundo isso está acontecendo por esses 3 motivos. Antes de trazer os motivos, eu introduzi, tá? Mas então o segundo stories é trazendo os motivos. Daí eu trouxe lá o 1, 2 e agora eu vou trazer o terceiro motivo. O terceiro motivo tá aqui, que é roer as unhas. Roer as unhas usar unhas como ferramenta para abrir as coisas podem causar danos e fragilidades. O Maurício, aliás, rói a unha. E ele deveria parar com isso, tá? Mas então, você vai criar essa sequência aí, o segundo stories, mas você viu que... Deixa eu ativar os comentários para ver o que vocês estão falando. Mas vocês viram que o segundo stories pode acabar sendo mais. Ali eu fiz em 4. Vocês vão ter acesso a esse material, tá? Eu fiz um PDF bem... Oh, Maurício lá, que dia foi isso? Tava roendo na minha frente a unha agora. eu tenho que fotografar, sabe? Porque, ai meu Deus, esses homens. Mas esse segundo story seria os motivos, você trazendo o porquê que ela tá passando por aquele problema. Tá clareando pra vocês ou vocês estão bugadas? Posso ir pro próximo? Mas como eu falei, não precisa ser o segundo story, só um story. Você pode fazer ali em mais para trazer a solução daquele problema. Eu fiz em 4. Eu fiz um com o primeiro chama com um texto chamação do é por isso, esses são os motivos, esses 3 motivos, e aí trouxe os 3, tá? Além da Gé, o restante tá fazendo sentido, tá clareando? Vem o terceiro passo desse roteiro, o terceiro, deixa eu compartilhar o próximo. Virei a câmera para mostrar o Maurício ganhando unha. O terceiro é aqui. Deixa eu pegar aqui. O terceiro é você vai criar uma narrativa. A Bru falou que tá clareando também. Ótimo. Então, você vai criar uma narrativa. Prestem atenção. Mostrando que a solução do produto, do problema dela é o seu produto, o seu serviço. Então aqui, ó, por exemplo, eu escrevi assim: podemos mudar suas unhas em 4 semanas com o pacote unhas de diamante, manicure completa uma vez por semana, base de crescimento e fortalecimento e esfoliação e hidratação das cutículas. Vocês viram que eu trouxe soluções para tudo aquilo que eu falei que era um problema? Igual ali eu falei, os motivos por ela ter a unha quebradiça era por ela não fazer a unha semanalmente, não ter uma boa esmaltação. Então significa que no meu pacote ela vai ter isso. Consegue entender? 2, crescimento e fortalecimento. Então, se ela ali não... O segundo eu não lembro o que era. Mas vocês entenderam. E o terceiro, esfoliação das...
o último que era roer unha. Então ali, com base, ela pode falar que traz uma base de fortalecimento que faz com que a pessoa não queira roer a unha. Mas eu trouxe aqui nessa pegada. Mas o terceiro é solução. Tá? Você vai mostrar que a solução daquele problema ela encontra com você, contratando o seu serviço, o seu produto, tá? E o quarto é a oferta, tá? E vocês estão vendo como toda essa sequência eu não precisei aparecer? Eu fiz por texto, eu fiz por foto, eu fiz por vídeo da galeria. Nenhum momento eu precisei me expor ali. Então, no momento, tem stories que é ótimo a gente aparecer, é ótimo fazer a gente stories falados, mas com bons roteiros, você não precisa. Tá conseguindo entender? E aí, ó, o quarto é a oferta. A oferta. E essa oferta tem que ter ou algo exclusivo, você mostrar pra ela que é uma exclusividade, que assim tem poucas vagas, poucas unidades, que é algo único, que é algo exclusivo, ou colocar uma escassez. Então colocar lá, meninas, eu só tenho X vagas para contratação desse serviço, ou eu só tenho X unidades desse produto. Esse gloss aqui eu só tenho mais, daí você pode postar lá um de cada cor, mas é você colocar uma escassez ou uma urgência, que durante 24 horas, durante 48 horas, durante ali um tempo, ela vai poder garantir, ó, que nem eu coloquei somente hoje, é uma urgência. Somente hoje o pacote unhas de diamante estará com 20% de desconto. Então você vai fazer uma oferta ali que seja algo que gere desejo na pessoa, que faça com que ela tome uma ação, tá? E o quinto stories é uma CTA. Tenha unhas que você sempre sonhou. Digite eu quero aqui que eu vou te mandar mais informações. Muitas de vocês erram nisso, que é não fazem chamadas para ação. Vocês fazem boas ofertas, fazem boas fotos, bons vídeos, geram desejo, mas vocês não falam, ó, clica aqui, manda eu quero, escreve a palavra X ou clica, me chama no WhatsApp. Tudo isso é o que faz você vender. Deixa eu ativar os comentários. Me contem. Tá fazendo sentido? Tá clareando? Você tá vendo que é possível para você adaptar para você adaptar para o seu nicho? Sim? Ó, o Mal já mandou que tá clareando, que sim. E aí eu quero fazer uma pergunta. Ó, a Fábio colocou hashtag caderninho. Fábio, você conseguiu já pensar como que você pode adaptar para o seu nicho de maquiagem? Ó, a Esté falou que falou de CTA hoje no perfil dela. Ah, Gé, meu Deus, como eu faço coisa errada. E aí agora eu quero que vocês me falem o que vocês acham que falta para você conseguir postar todos os dias e vender todos os dias através dos stories. Falta você ter um? Vamos ver quem adivinha. Ó, a Lani mandou, tô amando! Vamos ver quem é a primeira a adivinhar. A Fabi falou, sim, cheia de ideias. O Mal colocou um plano de ação. Não é um plano de ação. É algo que a gente trabalhou muito aqui hoje. O que você precisa é A Gé acertou. Roteiro. Não é plano, não é comprometimento. Vocês precisam de roteiro. Para vocês simplesmente, igual eu mostrei aqui, olhar e falar. Olhar e falar. Assim, eu tenho que postar isso, eu tenho que fazer uma pergunta. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês vão falar, cara, eu não acredito. Roteiro. Vocês conseguem, com o roteiro certo, vocês não precisam nem ficar pensando demais. Lembra que no começo a gente falou sobre pensar demais e agir de menos? Com o roteiro certo, vocês podem usar estratégias como o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, para te ajudar a criar toda a sua sequência de stories. Com o roteiro certo, você vai pegar as perguntas, coloca aqui o seu nicho, por exemplo, para eu fazer esse primeiro stories para você aqui agora, para você ver o que eu tô falando. Como o roteiro é exatamente o que você precisa.
Coloca aqui o que você faz e vende, que eu vou te mostrar na prática como em segundos eu já consigo criar uma sequência que vende, tá? Já encontrei. Primeiro stories para Fábila, que ela faz usando esse roteiro que eu trouxe de 5 passos para vocês, lá que ela vai trazer um problema, uma dúvida e tal, e vai colocar uma enquete e ela vai colocar lá. Você tem dificuldade em saber escolher a make na hora do evento? Sim ou não? Daí no próximo ela vai colocar lá assim. Você tem você sente, e ela ainda pode colocar uma segunda enquete. Você sente que você não consegue estar preparada para os eventos que você é convidada? E aí ela vai trazer exemplos de make para casamento, para formatura, para aniversário, e ainda ela vai finalizar ofertando, falando que ela tem algumas vagas para maquiagens de evento exclusiva, maravilhosa, disponíveis para o final agora do mês de setembro. Quem estiver indo em alguma festa, em algum aniversário, precisar dessa maquiagem, vai poder contar com ela. E ela vai finalizar com uma boa oferta. E aí vocês falam, Ju, como que você já teve essa ideia sobre evento, sobre maquiagem? Utilizando a inteligência artificial. E deixa eu contar para vocês uma coisa, que todas que colocaram lá em cima, roteiro, pensando nisso, pensando em você aí que, assim como eu durante muito tempo, não sabia o que postar nos stories, se sentia perdida, não conseguia se pôr em ação e postar todos os dias. Eu criei um produto incrível chamado 30 Stories para vender, 30 roteiros de stories para vender. E tá incrível esse produto, incrível. São 30 roteiros para você simplesmente fazer o que eu mostrei para vocês aqui, modelar e postar. Lá você vai saber exatamente se você vai postar com foto, com vídeo, se você vai aparecer, se você não vai aparecer, se você vai usar foto de galeria, quais falas você vai ter, o que você vai escrever, eu vou te dar tudo. Você tem essa noção? Eu vou te entregar tudo que eu já apliquei nesses últimos 3 anos vendendo diariamente através do Instagram para você modelar e postar nos seus stories. Tá? Então, presta atenção. E para quem ficou nessa aula e assistiu até o final, vai ganhar desconto, porque eu quero muito que vocês entrem, por isso que eu criei uma condição especial, mas é somente hoje. Então, você tem que prestar atenção que se você não garantir hoje, você não garante mais, tá? Esse produto se chama 30 roteiros de stories para vender. Você vai ter acesso, eu vou fazer a entrega, só para você entender, desses 30 stories junto com vocês ao vivo no dia 24 e no dia 25. Então, além de você ter acesso a esses roteiros, você vai poder tirar dúvida comigo, vai poder falar, Ju, eu tô com dúvida, eu tô com dificuldade, eu não sei o que falar, não sei o que fazer, não sei se minhas fotos estão boas. Eu vou te ajudar em tudo. Você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp. A Lu que tá aqui, que já é minha aluna, ela sabe o quanto que eu amo estar em grupos de WhatsApp orientando vocês. Você vai ter um grupo de WhatsApp ali também para fazer networking, para conversar com as meninas, para tirar dúvida, para mandar as suas sequências de stories pra gente olhar. Então, vai ter gente ali para te acompanhar, tá? Então, presta atenção. E tudo isso, além disso, você vai ganhar um pack, o meu pack engajadão, que são mais de 300 artes ali para os teus stories, como caixinha de pergunta criativa, adesivos para stories, muita coisa. Você vai ganhar esse pack com 300 artes para os seus stories. E você vai ganhar também algumas aulas bônus, como perder a vergonha de aparecer. Se você tem vergonha de falar do seu produto, de gravar, você vai ter uma aula te ensinando como perder essa vergonha. Você vai ter uma aula te ensinando a como bombar sua caixinha de perguntas lá nos stories. E vocês vão ficar assim, chocados com o preço de tudo isso que eu tô falando, tá? Porque a hora que eu revelar pra vocês, eu quero que vocês corram, porque vão ser poucas vagas, porque eu quero entregar o melhor pra quem entrar, tá? Então, presta atenção, que vai sair de 197 esse produto de stories, esse produto de 30 roteiros de stories
por somente hoje, R$77. R$77, minha filha. 30 roteiros de stories para você modelar e vender muito através dos seus stories. E para você garantir o teu, coloca aqui, ó, 30. É só você escrever 30. 30 que eu vou te mandar o link lá no teu direct, já para você correr e garantir, tá? Coloca aqui 30 que você vai ter acesso, tá? A Esté, e eu já vou falar pra vocês, comprou um produto meu, é pra sempre, porque eu não entrego pouco. Eu vou fazer com que você venda, eu vou fazer você ser a social media mais bem paga desse Instagram, senão não me chamo Juliana. O Mal falou que não recebeu, não faz isso com o meu coração. Manda quero aqui embaixo então, pra eu ver isso aí, porque a B meio que é a mesma coisa, eu quero ver ela dentro desse treinamento, tá? Gente... O Mal falou que quero tá validado. Como assim? Ah, entendi. Pronto, eu acho que agora vai. Sabe o que aconteceu? Na hora de eu imprimir o link, foi com R. Foi 30 R. Agora todo mundo que escrever quero ou escrever 30 vai receber. Veja aí. Manda 30 ou quero que você vai receber. E aí, se você ficou com alguma dúvida, Ju, fiquei com dúvida do produto aí dos 30 roteiros de stories, manda aqui que eu tiro sua dúvida ao vivo, tá? E lá dentro vocês hoje já vão ter acesso, entrando hoje, a aula de boas-vindas, o link do grupo do WhatsApp, onde vocês vão poder entrar. Além disso, vocês vão ter acesso já a alguns bônus, mas eu vou estar adicionando ainda lá dentro para vocês algumas informações, mas assim, nem eu tô acreditando, para vocês terem uma noção, eu briguei com o Maurício, porque ele não queria deixar eu vender por R$77 hoje pra vocês, porque amanhã vocês já vão ver dos meus stories, vai estar R$97. Quem... o Mal falou pra mandar quero, porque o 30 às vezes não tá chegando, o quero tá. Então manda quero, que daí já, o link já vai pros teus stories, o link já vai no seu direct e você já entra. Então eu tava comentando com vocês, né, o que rolou. O Mal falou pra mim que não era pra eu vender por esse valor, porque tava muito barato com tudo que a gente tá produzindo pra vocês. Como eu falei, vocês vão ter até mesmo... Raquel, eu quero! Eu acho que quero com vários O não vai ativar o convite. Eu vou ter que fazer na unha desse jeito, de tanto que vocês estão comentando. Eu vou ter que colocar ali, quero com vários K. Chegou, meninas? Ó, a Esther falando, já garanti. Seja muito bem-vinda, vou amar ter você. E já falei, quem é minha aluna sabe, a Lu sabe, a Rúbia já comprou uns 4 produtos meus. Porque assim, se tornou aluna minha uma vez, já era. Eu vou fazer você ganhar tanto dinheiro que você vai entrando em todos os meus treinamentos, todos os meus cursos. Porque eu sou dessas, tá? E aí, como eu tava falando pra vocês, o Mal falou, não, pelo menos 147 você vai vender esse produto de roteiro para os stories. Pelo menos 147. Eu falei, mas eu quero muito dar a chance do máximo de Tia Cicas entrarem, porque é um produto assim que eu tô fazendo com muito carinho. É um produto que eu sei que vai ajudar muito vocês, porque durante muito tempo, como eu falei pra vocês, eu ficava sem postar stories porque eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, tinha dúvidas referente a saber ali, né, como chamar atenção, como aumentar o engajamento. E aí, depois de bater muito cabeça, validar muita coisa nesses últimos 3 anos, eu fiz um acervo. Eu peguei o que mais deu certo. Eu já mostrei pra vocês, né? Essas vendas aqui, ó, meninas, mas eu não sei se... Ó, aqui é a Eli. A minha aluna, ela conseguiu fazer R$3.000. Vocês têm noção? R$3.000 em um dia de stories. Então, assim, você consegue... Você aplicando a estratégia certa, a Lu falando verdade, se tornou minha aluna uma vez, minha filha, minha aluna pra sempre, porque eu não largo mais, tá? Eu sou bem dessas, eu sou professora perseguidora, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu encontro. Esse celular tá tão cheio que misericórdia. Seja muito bem-vinda! Tem aluno entrando, tá caindo as vendas aqui em cima, que delícia ver vocês participando. E eu quero ver todas lá dentro, vocês estão entendendo?
Não sei se eu vou encontrar aqui, mas eu queria mostrar pra vocês aqui, achei. Ó, em 17 de agosto, tá ali, tá todas essas vendas aqui, né? Que eu tô mostrando pra vocês. E por que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque pra quem não sabe, mal, eu preciso do carregador. Pra quem não sabe, eu tinha criado um novo perfil. Eu tenho um outro perfil que eu tenho 1.000 seguidores. Esse perfil de 23 mil seguidores, eu não tava produzindo conteúdo. Porque eu tinha abandonado esse perfil aqui, criado aquele outro perfil e eu tava vendendo por ele. Então, pra quem fala, ai Ju, mas hoje você consegue vender muito através dos stories, porque você consegue vender muito porque você tem muitos seguidores. Você tem muita visualização, você tem muito isso, muito aquilo. Aqui, ó, em agosto eu tava lá no perfil de 1.000 seguidores. Eu batia no máximo 200, 250 visualizações, assim, muito difícil, mas eu batia 250 visualizações. E eu conseguia vender. Sabe? Então, a questão é saber o que falar, saber o que ofertar, saber o que produzir. Então, se você não quer mais... Oi, Lê! Maravilhosa! Essa semana eu vou estar aí com você. A Letícia é a melhor esteticista aqui de Curitiba. Faz depilação a laser. Ela que cuida desse corpinho gostoso. E ela é minha aluna. Maravilhosa. Eu amo. Eu amo. Mas então, como eu falei pra a Esté, gente... Eu precisava sair, mas já garanti, bora vender e destravar. É isso aí, já vou até tirar um print, por quê? Porque o próximo depoimento que eu vou trazer aqui, que tá rachando de vender, vai ser o da Estela. Que eu sou dessa, tá? Eu sou dessas, eu pego vocês pra Cristo mesmo, acompanho e vou fazer com que todas vocês consigam ter resultados. Só precisa aplicar, tá? Então coloque em prática já o que eu trouxe aqui. Vocês ficaram com dúvidas? Teve seguidora que colocou lá em cima, Ju, você vai ensinar sobre como usar o ChatGPT para criação de conteúdo nos stories? Sim, tá? Eu vou trazer uma aula exclusiva somente para quem entrar pro 30 roteiros de stories hoje. Não esquece de mandar quero aqui embaixo, manda quero, tá? Quero, que eu vou te mandar o link lá com desconto, que é somente hoje, tá? Amanhã já vai estar R$97 e depois vai subindo. E hoje você consegue comprar por R$77, tá? B, deu certo? B Make, manda só quero aqui. Eu não tenho e-mail. Tem que criar e-mail, porque daí como que eu consigo te mandar o acesso? Você não consegue criar um e-mail, Gmail? Pode ser, não pode ser pelo WhatsApp, B, por quê? Precisa ser pelo e-mail, porque vocês vão ter acesso a aulas dentro de uma plataforma, que é dentro da plataforma da Eduz, para você assistir durante um ano, você vai ter um ano de acesso aos 30 roteiros, às aulas, a tudo que tá lá dentro. Eu vou ver pelo meu marido, isso, coloco do seu marido, porque daí você vai receber o acesso para você e daí você vai conseguir entrar no grupo, mas para você assistir as aulas e tudo mais, você precisa ter um e-mail para você baixar o aplicativo da Eduz e conseguir assistir as aulas. Tati, venha, você vai amar. Então, como eu tava falando para vocês, 30 roteiros de stories para fazer você vender todos os dias, tá? Você vai poder modelar esses roteiros e eu vou ensinar vocês a fazer as perguntas certas para o ChatGPT e poder então multiplicar os roteiros. Consegue entender? Os roteiros que vocês têm aí, então eu vou entregar 30 para vocês, mas eu vou ensinar vocês a modelar e poder fazer eles virarem 40, 50, muito mais, tá? Amo as aulas da Ju. Ai, Lê, maravilhosa. Eu printo tudo isso mesmo, porque eu sou prof babona. Alguém aqui ficou com dúvida referente à nossa aula Transforme os seus stories em Pix? A Lê, pra quem não sabe, tirar um print aqui. A Lê, pra quem não sabe, é minha aluna também do Guia da Live Milionária, que também tem roteiro. A bichinha aplicou e fez R$600 em um dia, tá? Então, quando eu falo pra vocês que só não tem resultado quem não quer, sobre isso, eu vou te dar todas as ferramentas pra você. Vai ser só você modelar, copiar e colar, literalmente. São roteiros pra você copiar e colar. Lê, fala aqui pra gente, né, que é fácil de entender, fácil de arrumar, fácil de editar,
fácil de te pôr em ação, porque eu sou uma pessoa, não sei vocês, eu tenho TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Nem dá pra ver, né? Nem dá pra ver que eu sou tagarela. Mas aí com isso, eu preciso de coisas práticas. Se eu tiver coisas com excesso de informação, eu não consigo sair do lugar. Eu sento e eu choro. Eu sento, choro, porque eu não vou conseguir, porque é muita coisa pra eu fazer, muita informação, muita... você precisa aplicar isso, aplicar... Até por isso que eu gosto do Instagram, porque o Instagram é prático. O Instagram, quando você aprende as ferramentas certas, a coisa deslancha. Tá conseguindo entender? Então, assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Porque se eu precisar parar pra poder parar e absorver tudo, e for muita coisa, eu não saio do lugar. Seja muito bem-vinda! Tá caindo as vendas aqui, tô super feliz. Super feliz. Então, quem não garantiu ainda, o desconto é somente hoje, tá? Para os 30 roteiros de stories para você vender mais. Eu vou te entregar 30 roteiros validados para você copiar e colar, tá? De 197 por somente R$77. 77. Para você garantir, é só você colocar aqui, ó, nos comentários, quero, que eu vou te mandar o link para você garantir lá no seu direct, tá? Manda agora, quero, que eu te mando o link lá e você já garante e você já vai ter acesso e garantir e se tornar minha aluna e começar a vender, que é isso que eu gosto, é para isso que eu tô aqui, fazer com que você venda muito, 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 muito mais, tá? Meninas, muito obrigada a todas que estiveram aqui comigo, que estiveram ao vivo comigo. Deixa eu pegar aqui o print só dos depoimentos lá em cima, que eu fiquei super feliz em ver todas aqui. Tá? Deixa eu aqui. Aí, agora foi. E a gente se vê dentro do... Deixa eu ver. Jé, quero muito te ver, tá? Dentro desse treinamento. Lê, beijinho. Beijo, meninas, e tchau!